Eu falo de um lugar de privilégio porque o acompanhamento que eu faço no espaço que tenho é um acompanhamento individual. Portanto, sou eu e a criança. Portanto, nas escolas eles estão no meio de muitos, será muito mais difícil. Mas, na minha perspectiva, o principal desafio é mesmo a gestão emocional deles, que depois compromete todo o trabalho, não é? O que acontece com uma criança neurotípica também. A diferença é que nas crianças neurotípicas nós conseguimos trazê-los à calma, o retorno à calma, muito mais facilmente. E com as crianças com espectro de autismo pode demorar mais um bocadinho. Temos que ajustar as nossas expectativas, ajustar materiais, ajustar todo o contexto, porque pode demorar, ou demora de certeza, mais algum tempo a trazê-los à concentração e ao esperado que queremos para depois conseguirmos o trabalho. Eu tenho sempre um fio condutor, tenho ajustado com os pais, com a equipa escolar, temos um objetivo estabelecido e preparo as sessões nesse sentido. No entanto, como eu disse há bocadinho, a gestão das expectativas deve estar muito bem definida, porque ele pode chegar lá e não querer aquela atividade, pode acontecer gerir alguma crise que não conseguimos controlar no timing esperado. Há muitos fatores e temos de ter isso em conta. Por outro lado, eu também estou sempre aberta a adaptar a minha sessão aos interesses deles, e isso acontece a maior parte das vezes. Se eu percebo que ele naquele dia até veio a falar de alguma coisa que aconteceu na escola, ou alguma coisa que aconteceu em casa, mas que é do interesse, eu tento começar por aí, para chamá-lo, para cativá-lo, e depois aí sim tento conduzir a sessão para o meu objetivo inicial. Porque há imensas maneiras de se chegar ao mesmo lugar, não é? Pronto, mas sim, a sessão pode ser alterada na hora e reajustada, e até posso reajustar a sessão seguinte nos moldes da anterior e chegar à sessão seguinte e não ser assim, não é? Há um ponto de partida que é que demora um bocadinho, precisamos de conhecer a criança, mas há um ponto de partida que é criar uma rotina. Eles precisam muito de tudo, da previsibilidade, eles precisam muito disso. Então, primeiramente, tentamos estabelecer uma rotina com eles. Depois, ao longo do tempo, conforme os vamos conhecendo e conhecendo os interesses deles, também podemos partir daí, como eu estava a dizer, para preparar as sessões, e quase sempre isso é sucesso garantido. As crianças com autismo têm, por norma, um hiperfoco de alguma área. E, por exemplo, eu tenho alunos que adoram carros, outros que adoram animais, então eu tento sair daí para depois chegar ao meu objetivo final da matéria que preciso de consolidar ou do assunto que preciso de consolidar. Depois usamos estratégias como estarmos muito atentas, temos que estar ainda mais alerta para perceber ou para antecipar uma possível crise, se ela for acontecer, porque nós vamos conhecendo alguns gatilhos, vamos conhecendo alguns trejeitos corporais que já antecipam uma possível crise. Então, se estivermos atentas e conseguirmos ver isso, podemos contornar também. Depois, eu gosto muito de recorrer a histórias, quase sempre parto de uma história com eles para a atividade que quero fazer, porque isso ajuda a trazê-los para mim, a acalmá-los e a ficarem num lugar seguro. O espaço também é outra coisa muito importante. Nós temos lá uma sala preparada para eles a nível de estímulos sensoriais, uma sala com luzes, com sons, com muitos materiais que fomos percebendo. Uns já tínhamos lá antes de chegarem, outros fomos percebendo o interesse deles e fomos colocando à disposição, que também os ajudam muito a regularem-se. Mas é isso, uso essas estratégias de antecipação para evitar algum meltdown que eles possam ter, e depois o recurso de materiais que ajudem a retornar à calma, muitos materiais apelativos, construo muitos materiais, tento fugir da típica ficha formal. Às vezes tem que ser, porque tem que corresponder aos trabalhos que eles trazem da escola, mas sempre que eu tenho essa liberdade, tento fugir ao ensino mais formal para que eles não se cansem tão rápido. Aí está. Primeiramente, se eles estiverem mesmo no meio de uma crise, não é?
temos que garantir um espaço seguro para eles não se magoarem, porque as crises de alguns pode passar por expressão corporal, ou só por gritos, ou só por choro, ou só por silêncio, mas temos que ajustar o espaço, tem que ser mantido em segurança. E depois é nós tentarmos manter a calma, porque se nós estivermos calmos, falarmos com calma, com paciência, num tom mais baixo, eles aos poucos vão retornando à calma também. E respeitando o espaço, dar-lhes o tempo que eles precisam. Alguns precisam de silêncio, alguns não gostam de toque, outros gostam, basta pôr uma mão na perna, uma mão na mão, que já ajuda, é mesmo de caso para caso, porque isto é um espectro e dentro do espectro são todos muito diferentes também, reagem de maneiras diferentes e nós temos que corresponder a cada um. É assim, não. No ponto de vista da nossa formação inicial de professores, não é? Eu, na minha formação inicial, na minha formação base, abordamos o que é o espectro do autismo e a necessidade de um apoio mais individualizado, mas o que é certo é que a formação não é muito direcionada para a prática, não é? Nestes casos. Depois cabe-nos a nós procurar essa formação mais individualizada, o que não é fácil. Pronto, e o que eu sinto é que as escolas também não têm, as escolas públicas também não conseguem ter esses recursos todos. Existem as equipas multidisciplinares, que são as que devem estar preparadas para isso, mas, por exemplo, este tal espaço seguro que eu falava, nem todas as escolas têm, as turmas continuam a ser muito grandes e não dá para fazer a individualização que era preciso, não é? Eles precisam, muitos deles, de adaptação curricular e isso até é feito, mas depois, na prática, é muito difícil porque, mais uma vez, eu trabalho de 1 para 1, tenho a noção que é um trabalho mais fácil e que é o que devia ser e que será impossível, mas mesmo em grupos mais pequenos, na escola pública também não é fácil, por muito boa vontade que os professores tenham. Já há escolas mais preparadas para isso, mas é uma para muitos alunos mesmo. É fundamental. Isso nas escolas, essa conversa ou essa ponte é feita pela equipa multidisciplinar. No caso de crianças de primeiro ciclo, a comunicação é feita a partir da professora titular. No caso do segundo ciclo, pela diretora de turma. E há feita a ponte entre a professora de educação especial, de apoio especial, e a psicóloga e as outras equipas. No meu caso, lá na nossa academia, nós mantemos também um contacto muito direto sempre com os pais. Temos a vantagem de ter a proximidade, porque como é um trabalho muito individualizado, com horário marcado, geralmente eu consigo contactar fisicamente com os pais e na hora, o que é uma vantagem incrível, porque consigo ir mantendo os pais a par e, ao contrário, eles constantemente vão-me dizendo como é que ele está, se houve alguma mudança que possa influenciar depois o apoio. E sempre e tem corrido bem, sempre que há essa possibilidade, eu também contacto com a escola para haver aqui uma verdadeira equipa, porque, ao fim e ao cabo, o meu trabalho de apoio também só terá efeito se for coadunado com o trabalho feito nas escolas. E, por norma, as professoras são muito receptivas a isso e a ponte é feita com o encarregado de educação. E vão-me orientando também sobre como há de ser o meu trabalho direcionado. A gestão de expectativas dos pais é sempre difícil. Dos pais, ponto final, sejam com filhos neurotípicos, com filhos neurodivergentes. É sempre muito complicado gerir as expectativas dos pais. No caso dos pais com crianças neurodivergentes, como as crianças com autismo, eu acho que eles até vêm com as expectativas mais ajustadas do que os restantes pais. Porque, pelo menos os pais com quem eu contacto, com a realidade que eu conheço, são todos pais muito informados, muito interessados, e que vão ajudando. Claro que o processo até ajustarem as expectativas foi longo, como é óbvio, todos nós temos uma visão, uma expectativa para os nossos filhos, que depois pode sair um bocadinho defraudada quando temos este diagnóstico, não é?
mas essa expectativa é gerida também em equipa, não é? Porque eu própria tive que aprender a lidar com isso. Estipulo um plano e depois ele não acontece, acho que vai correr melhor e depois não corre, ou ao contrário, ou até acho, eu tento sempre partir do pressuposto que eles, presumir competência sempre, que eles conseguem, mas pode acontecer eu até achar que eles não iam conseguir e eles me surpreenderem e eu mudar o caminho. Pronto, mas esse caminho é feito sempre em equipa, ajustado, e isso acontece muitas vezes. Por norma, essa expectativa já é ajustada na escola, porque eles têm o chamado PEI, que é um plano individual de cada um, em que o currículo é adaptado. E depois, neste apoio individual que os pais procuram, por norma ajustamos a funcionalidade. Posso apoiar, nos casos que se justificar, as tarefas escolares, mas muitas vezes o que os pais procuram é que eu trabalhe a parte funcional dos miúdos, pronto, para serem autónomos, não é? Que é o que os pais mais esperam nestes casos. O papel de professor é fundamental, não é? Porque o professor é um agente educador, tal como os pais, eles passam muito tempo connosco, todas as crianças, e nós temos um papel fundamental como ponto para essa interação, como modelo, como tudo. Pronto, nas crianças com este espectro, no meu caso, eu tento sempre integrar. Como é que eu faço? Tento criar um lugar seguro junto com os outros, porque, por exemplo, eles têm, ao longo do período letivo, eles têm as atividades individuais, o apoio individual, mas em pausas letivas eu promovo atividades lúdicas e juntos aos outros, e faço questão de pedir aos pais que os levem também nessas alturas, precisamente para promover essa socialização num ambiente relativamente controlado, não é? Porque ali está connosco, que nos conhecem, então promovemos nesse sentido. É um espaço conhecido, com adultos de referência, e vamos ajustando. Claro que nem sempre é fácil, é uma reeducação nossa e das outras crianças também, mas é uma mais-valia para todos, porque as outras crianças também crescem com esta divergência e a saber respeitar. E as crianças com autismo também, porque elas próprias também têm que respeitar os outros e que se enquadrarem. Depois, dependendo do nível de dificuldade de cada criança, vamos modelando comportamentos, vamos adaptando atividades para que eles possam participar das restantes atividades do grupo. É gerindo assim mesmo caso a caso, mas é principalmente... passa primeiro por criar esse lugar seguro e depois pela modelagem de comportamentos, temos que orientá-los, claro. Era preciso, acima de tudo, mais recursos humanos, eu acho, porque os professores têm muito boa vontade, acredito que sim, mas eles próprios estão assoberbados de trabalho. As turmas são gigantes, a exigência é muito grande, a burocracia é muito grande, não sobra tempo nem recursos humanos para o apoio que estas crianças deviam efetivamente ter. Isso só com uma reforma no ensino, na estrutura educativa do país, não era? Sim, isso sim. Eu sinto desde o início da minha prática profissional que já está a melhorar. Penso que as equipas multidisciplinares já trabalham melhor, já há maior comunicação, já há esta maior abertura, porque antes era tudo muito escolar, já há esta maior abertura das equipas multidisciplinares das escolas, permitirem um contacto com estes apoios privados que os pais procuram, porque eles também só os procuram porque não encontram na escola essas respostas, não é? Por culpa de ninguém, por culpa do sistema. Mas sinto que sim, já se encontra também em escolas, há em algumas escolas estes tais espaços que eles precisam para a regulação, e eu acho que a própria sociedade já está mais sensibilizada para isto, o que automaticamente depois se reflete um bocadinho nas escolas.
porque já há espaços, até já há estádios de futebol com salas Snow-Zone adaptadas às dificuldades destas crianças. Então, eu acho que, consequentemente, estando a sociedade mais alerta, as escolas também caminham nesse sentido. Não tão rápido como gostaríamos, não é? Principalmente como os pais destas crianças gostariam, mas penso que sim, penso que estamos a caminhar para isso.